Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, não é? Para, como disse nossa amiga Vera, aprendermos, conhecer, refletir e praticar. O tema que foi escolhido há algum tempo, quando eu fui convidada para me programar, ele surgiu de uma situação vivida há alguns dias, não dias, até uns 2 meses atrás, quando, saindo do supermercado, eu encontro uma pessoa amiga, uma senhora amiga, cuja família é muito íntima da minha família, pessoas amigas, mas que eu não a via há algum tempo. Mas sabia que ela havia perdido o irmão mais velho. E pelo seu semblante, ela estava muito sofrida, demonstrava assim uma tristeza profunda. Aí nos abraçamos, aí já começou a chorar. E eu tentei, né? É difícil nessa hora encontrar as palavras de conforto, mas ela foi logo dizendo: é muito difícil, Verinha, é muito difícil lidar com isto. Eu digo, sem dúvida, também já passei inúmeras vezes por situações e sei o quanto nos dói. E aí ela disse uma coisa que eu achei interessante. Ela disse, o pior é que eu não posso nem chorar. Eu falei, mas por que você não pode chorar? Você não consegue chorar? Ela falou, não, vocês espíritas não dizem pra gente que chorar vai fazer mal a quem partiu? Que vai ficar retendo ele aqui, eu não quero que ele sofra. Então eu engulo o choro o tempo todo. Eu falei, amiga, as coisas não são bem assim. Precisamos conversar. Eu digo, vamos embora. Eu sabia que ela morava perto e que estava a pé. Eu digo, vamos, eu lhe dou uma carona e a gente vai conversando no caminho. E daí a gente bateu um longo papo. Assunto que eu vou retratar aqui nessa fala, né? Então veja, como tanta gente ainda está despreparado. Quantas pessoas não compreendem. Não é só aqueles que não conhecem a doutrina. Dentre os nossos companheiros de doutrina espírita, há também os que ainda não compreenderam certas colocações, né, que os espíritos nos trazem. Por isso que esses temas são pertinentes, para que a gente entenda, esclareça. Daí eu disse, poxa, deve ter muita pergunta em torno desse tema tristeza. E eu saí listando algumas questões dessa. Eu digo, vou organizar a minha fala em torno dessas questões. Não está funcionando. Talvez má contato. Mas vamos aqui. Muitas dúvidas, dentre as quais a gente podia perguntar, sentir-se triste é normal? Talvez nem todo mundo tenha certeza, não é? Outra questão, a tristeza pode nos fazer bem? Poxa, que coisa estranha. Como é que a gente vai ficar triste e vai ficar melhor? Não é? Quando a tristeza começa a nos fazer mal? Qual é o momento em que a tristeza já não vai fazer bem? Já estou adiantando aqui a resposta. Qual é a diferença entre tristeza e melancolia? Será que existe alguma diferença? Qual é a relação entre a tristeza e a depressão? Não é? O que é que nos ensina a doutrina espírita sobre a tristeza? Então vamos tentar ser objetivos e tentar responder, tirar essas dúvidas de todos nós. Começando a perguntar, sentir-se triste é normal? Claro que é, não é? Claro que é. A tristeza é um estado emocional inerente ao ser humano. Todos nós temos, durante a existência, vários momentos, uns mais intensos, mais profundos, outros mais breves, mais superficiais. Mas até quando a gente perde uma coisa mínima, a gente se entristece. Não é? Imagine a gente tem um objeto que tem uma estima muito grande. Eu tinha em casa um vaso antigo que foi ainda do meu pai, que ele comprou. Tinha um carinho muito especial. Um dia a faxineira que chega em casa, ela disse, Dona Vera, tem uma má notícia. Quebrei o seu jarro. Ai, que dor. Era só um jarro. Mas eu fiquei triste naquele momento. Mas eu falei, olha, tudo é perecível.
A gente um dia se vai, imagine um vaso. Então, não, mas eu quero que a senhora desconte. Não era possível, não ia adiantar, porque não ia repor aquele único vaso que tinha uma história na minha vida. Então, fiquei triste por algum tempo, passou, não é? Então, é humano, sim, ficar triste é humano, sim. Não é? O ser humano que não experimenta tristeza, aí sim é preocupante. Diante das perdas, de sofrimentos, das dores suas próprias e dos outros, das decepções da vida, ainda encontra-se em estágio embrutecido, né? E ele precisa desenvolver sua sensibilidade. Então, há quem não se entristeça diante de uma cena dolorosa, de um atropelamento de um animal. Ah, é só um cachorro. Então, está faltando ainda a sensibilidade. É um longo caminho para que a gente chegue a essa sensibilidade que vai ser uma base para o amor, não é? Então, nós sentir tristeza é normal. Até os animais são capazes de experimentar e de expressar tristeza. Quem tem algum gatinho, algum cachorrinho, qualquer animal em casa sabe o quanto, pelo olhar, eles conseguem expressar a tristeza. Não é? Falam com os olhos. Olha aqui que dó, não é? Então, sabemos que já no reino animal, esse é um sentimento presente nos seres. Porque é o embrião da sensibilidade que vai aflorar depois, quando a gente chega à condição de ser humano, né? Quem é que durante toda a vida pode dizer que nunca se entristeceu? Será que existe alguém? É muito difícil, porque ainda no berço, as crianças já se entristecem, se frustram, sente dor, chora, sofre. E a forma de expressar, ainda quando não se sabe falar, é verter as lágrimas, é a expressão de dor que a gente sente e que coloca no semblante, né? Então a gente vai ver nos registros históricos que o Cristo também chorava. Olha que incrível, o Cristo também chorava. Essa foto, que é bem conhecida de todos nós, que, né, é uma foto, uma pintura psicografada. Eu não sei se o nome seria psicografada, mas ela foi feita pelo espírito de Públio Lentulus, que conviveu com Cristo à época. Né? E, naquela ocasião, o imperador de Roma, Tibério César, pede a ele, Públio, que era senador da República Romana, que fosse ver quem era aquele ser que estavam dizendo que era Deus, que veio para mudar o mundo, que fosse verificar e reportasse para ele quem era ele. Então, o senador responde numa carta detalhada que ainda hoje este documento, segundo as fontes, ele está guardado numa biblioteca em Roma, na Ordem dos Lazarenos, e é o documento considerado mais importante que existe fora da Bíblia. Porque é uma cópia de uma inscrição encontrada dentro de um vaso, em umas escavações arqueológicas. Então, nessa carta, que se a gente tivesse mais tempo eu até leria, talvez valha a pena, né? Todo mundo conhece a carta? Alguns sim, outros não, né? Então, o que é que diz o senador ao César? Ele diz, o governador ao governador da Judéia, do governador da Judéia, Públio Lentulus, ao César romano. Então, ele começa a descrição. Soube, ó César, que desejavas informações acerca deste homem virtuoso que se chama Jesus, que o povo considera um profeta e seus discípulos o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Com efeito, César, todos os dias se ouvem contar dele coisas maravilhosas. Numa palavra, ele ressuscita os mortos e cura enfermos. É um homem de estatura regular, em cuja fisionomia se reflete tal doçura e tal dignidade que a gente sente obrigado a amá-lo e ao temê-lo ao mesmo tempo. Nas palavras do senador. Sua cabeleira tem até as orelhas a cor das nozes maduras.
e daí aos ombros tingem-se de um louro claro e brilhante. Divide-se uma risca ao meio, à moda nazarena. A sua barba, da mesma cor da cabeleira, é encaracolada, não longa e também repartida ao meio. Os seus olhos severos têm brilho de um raio de sol. Ninguém o pode olhar em face. Agora olha a parte que eu queria chamar a atenção. Quando ele acusa ou verbera, inspira o temor, mas logo se põe a chorar. Até nos rigores é afável e benévolo. Disse que ninguém nunca o viu rir, mas muitas vezes foi visto chorando. Então, eu vou parar aqui, porque senão vou me alongar. O que a gente queria ver? Que Jesus, enquanto homem encarnado aqui no nosso plano, também chorou, também se entristeceu. E certamente ainda se entristece diante de determinadas coisas. Naturalmente, na nossa tão finita compreensão, não podemos aquilatar a dor e a qualidade do sofrimento de Jesus. Mas, sem dúvida, ele sofre diante do nosso retardo no avanço, da nossa desobediência, né? Dos rumos que talvez ele não quisesse que o nosso planeta estivesse seguindo. Enfim, são elucubrações. Mas, como eu falei, essa carta existe, ela está arquivada em Roma. E aqui a frase, né, que muitos o viram chorando. Jamais o viram sorrir, mas muitos o viram chorando. E depois a gente vai ver toda essa história em detalhes na obra do Chico Xavier, quando, pelo relato da sua própria autobiografia, o Espírito Emmanuel relata que viveu na encarnação enquanto Públio Lentulus. É na obra, quem não leu, o livro Há 2000 anos, que depois tem sequência com o livro 50 anos depois. Vale a pena a gente ler para conhecer. Então, a segunda pergunta é: a tristeza pode nos fazer bem? Sim. Como remédio amargo, que ninguém quer tomar, é horrível, mas a gente toma porque precisa, a tristeza também é necessária. A tristeza, ela é necessária porque ela faz parte do exercício que temos que fazer, né, para o nosso progresso espiritual. Se tudo fossem flores, se tudo fosse alegria, não pararíamos para refletir. Quem é que se lembra de rezar para agradecer nas horas de maior alegria? Não, a gente curte, parabeniza, aproveita, bebe, come, se alegra, dança e esquece de rezar. Agora, bateu a dor, aí a gente, ai Jesus, ai Nossa Senhora. Então, a tristeza ela é necessária, sim, e ela nos faz bem na medida certa, ela vai nos fazer bem. Nós vamos entender. Porque nos diz a doutrina que a vida neste plano terreno impõe aos espíritos encarnados situações provacionais, das mais diversas, que são necessárias ao nosso aprendizado e ao nosso desenvolvimento. Então, inevitavelmente, tais situações nos levam a sofrer e a ficar triste. Isso é normal, isso é bom e isso é necessário para o crescimento de todos nós. Segundo Leon Denis, naquela obra incrível dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte que ele trata da dor, ele explica como é necessária. A dor existe em todos os estágios da vida. Ele começa o capítulo relatando que a dor se faz presente a todos os instantes. E aí ele vai descrevendo com a peculiaridade que só Leon Denis conseguia fazer, que nos mares, os animais, uns estão, né, para se alimentar, tem que dizimar outros. Nas selvas, em toda parte, a dor está presente em todos os momentos. E ele diz que, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei. Olha lá, é uma lei de equilíbrio e educação. E mais adiante ele diz, sendo partilhada por todos, significa que não tem vacina, nenhum de nós está imune à dor, à tristeza, ao sofrimento. Deve ser considerada como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso.
Então a gente já começa a entender que sentir tristeza é normal, que sentir tristeza faz parte da nossa natureza. Estranho seria se não conseguíssemos nos entristecer. E que ela é boa até certo ponto, é necessária como remédio. Quando, por exemplo, convivemos com pessoas queridas, porque nós temos a nossa família, nós ao longo da vida fazemos os nossos amigos, nós no trabalho nos relacionamos, aprendemos a gostar das pessoas. Quando a gente nos apega a um determinado animalzinho de estimação, quando a gente vive um bom tempo num determinado local, uma casa, uma cidade, um ambiente de trabalho, quando a gente usa objetos que gosta, que tem estima, pode ser uma joia de família, pode ser um livro que a gente tem apreço, uma foto, algo, um jarro como o meu, o Leone está me lembrando, né? Então, quando a gente tem esses apegos, esses amores daqui deste mundo, a gente troca com as pessoas, com os ambientes, com os animais e com os objetos energia. Damos um pouco da nossa, recebemos um pouco deles. E aí, o que acontece quando, né, nós trocamos essa energia e quando as pessoas queridas partem, seja porque desencarnaram, seja porque precisou ir embora para outro lugar, seja porque a relação não deu certo, seja porque mudamos de moradia, enfim, quando morre um animal de estimação nosso, meu Deus, quem já passou por isso sabe a dor que é, né? Quando perdemos o emprego, hoje em dia é uma situação vivida por milhares de brasileiros. E cada um deve ter uma história. Eu estou agora num momento com uma história muito próxima de uma pessoa da família que está desempregada. E eu ajudando muito a lidar com essa situação de forma a não suprimir a tristeza, mas tirar proveito dela, né? Desse momento de reflexão. Quando a gente sofre perdas materiais relevantes, alguém que numa catástrofe perde tudo, carro, casa, perde familiares, é natural que a gente sofra. Porque aquela energia nossa, parte da nossa energia que estava naquelas pessoas, naqueles animais, naquelas situações, naquelas coisas, se vai. Então deixa um vazio. Aí, só quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu compreendi realmente que a dor que eu sinto na perda de um ente querido, cada vez que eu vou a um funeral, que a gente está ali, a sensação que eu saio até comentando às vezes, é que foi um pedaço de mim, junto com a pessoa. É verdade, porque é a energia que eu tinha desprendido para alguém que se foi. E deixa a energia daquele alguém que estava comigo, que se vai deixar um vazio no peito, um vazio na alma. E isso dói. Tudo quem passou por isso sabe, não precisa... Então, é parte dessa energia que se foi com aquilo que foi, que faz a gente sofrer até uma dor física. As perdas e os desapegos, sejam das pessoas, das relações, dos bens materiais, do emprego, elas são exercícios desta vida. E se a gente bem souber, já começa a trabalhar com os pequeninos esse sentimento. Porque é comum os pequenininhos ficarem extremamente frustrados quando um brinquedo quebra, quando perde alguma coisa, quando deixou cair no mar e o mar levou, aí abre aquele choro doído. Que a gente converse e dialogue para ele de pequeno compreender que faz parte. Na vida a gente vai perder muitas coisas, mas até é um exercício. Estamos perdendo para praticar. Quando a perda for maior, a gente saber lidar. Precisamos conversar sobre isso, não é? Com as nossas crianças. Então, esse momento de luto, ele é muito necessário. Reconhecer esse sentimento. Admitir. Estou triste, estou arrasado, estou muito triste. Me permito chorar, me permito ficar muitos dias dentro de casa. Não quero ver ninguém, não quero sair. É natural e isso é bom. Que é o momento do recolhimento que vai nos levar a refletir e recolocar os nossos valores numa escala mais adequada.
Aí, quando a gente perde alguém muito precioso, a gente, poxa vida, a gente dá tanto valor, tanta bobagem. Olha a reflexão que vem logo. É de que os nossos valores estavam meio invertidos. Aí a gente lamenta, poxa, deveria ter ficado mais com ele, né? Se fosse um avô, um pai, uma mãe, devia ter vindo mais vezes. Agora é tarde, já foi. Mas é nessa hora que a gente vai refletir e vai aprender para que em outras circunstâncias a gente faça diferente, não é? Então, aprendemos que tudo nesta vida é transitório. O Chico tem várias frases dele que circulam na internet, né, sempre falando sobre isso. Tudo passa. Isso também passará. Nada é permanente. Só o que tem a essência, só a alma, o sentimento, o amor, os laços afetivos, esses sim são permanentes. Então a gente vai começando a compreender que ficar triste é executar, né? O desapego, aprendendo a deixar ir. Quanto mais quisermos reter o que se foi, seja um bem que perdemos, seja uma pessoa, seja uma situação, um emprego que eu gostava, eu achava que ia passar o resto da vida lá. Então, o que quer que seja que percamos, temos que entender que um dia a gente ia perder. Era uma questão só de tempo. Porque nada é perene no mundo da matéria, não é? Sabendo que o essencial, aquilo que é essencial, nunca se vai. Então nós podemos perder sem perder a essência. Sem perder a essência do amor, do carinho que tínhamos, das boas lembranças. Então, lembrar um parente que se foi, não vai fazer mal ao parente. Agora, a gente ficar, não é, berrando todo dia, agarrado com as roupas, com os objetos pessoais. Por que você nos deixou? Por que, Jesus, você foi permitir isso? Então, isso vai causar, sim, sofrimento, porque, como sabemos, o pensamento ele tem uma força que atravessa distâncias. Instantaneamente, o que nós pensamos, os nossos entes que lá estão, eles captam aquele pensamento. Se é um pensamento de conforto, de paz, de desejos de boa sorte, vai sentir e vai se animar. Se as nossas lágrimas, isso a gente pode pensar e chorar, mas mandando uma mensagem positiva. Se as nossas lágrimas são de desespero, de terror, então isso aí realmente vai fazer mal. O apego às coisas que ficaram, manter foto por todos os lugares da casa, né? Isso não vai fazer bem a quem se foi. Quem leu aquele livro assim tão bom para quem é jovem, quem tem juventude, eu estou sempre indicando o Violetas na Janela, que o espírito de Patrícia relata, né, que quem muito a ajudou a se adaptar na nova vida espiritual foi a própria mãe, que era espírita, porque mandava para ela pensamentos de ânimo, né? Naturalmente aquela mãe estava sofrendo, estava triste e devia estar chorando. Mas os pensamentos que iam era de ânimo. Não se entristeça, minha filha, siga em frente. Como é bom dialogar com os que se foram, porque não tenho dúvida, eles vão ouvir. Está triste? Converse. Poxa, que saudade. Mas olha, a gente vai conseguir, viu? E você também aí não perca o seu tempo. Siga em frente. Essas são as mensagens que a gente deve mandar junto com as nossas lágrimas de amor. Porque não são as lágrimas que vão fazer mal, mas o sentimento que vão, né, envolver essas lágrimas. Então, gente, quando é que a tristeza começa a nos fazer mal? A que momento ela começa a ficar, né, sendo algo doentio para nós? Quando nos recusamos a aceitar a realidade. E nos deixamos aprisionar naquilo que já não é mais. Então a gente fica preso. A ideia, o pensamento, a vontade, só queria estar onde estava. Não acha graça mais em nada diferente. Isso, enquanto não fechamos o ciclo da perda, a gente não se liberta. E quanto mais longo for esse ciclo, mais doentio será para nós. Não é? Porque ele vai nos aprisionar no que foi, do que não é mais. E impedindo que a gente veja no presente as novas oportunidades.
Então temos que compreender isso e nos esforçar para lidar melhor com essas perdas. Quando a gente se deixa mergulhar na tristeza, nós estamos nos aprisionando, perdendo as oportunidades. Então aí sim a tristeza começa a ficar patológica, ela começa a nos adoecer. E qual é a diferença entre a tristeza e a melancolia? Eu fui me valer do Divaldo. O Divaldo, naquele livro dele, 1 e 2, Divaldo responde, né? No volume 1, ele diz claramente o que é. Ele fala que a melancolia era um termo clássico desde a Grécia Antiga. Né? E o encontramos em Hipócrates, que é considerado um dos precursores da medicina, e em Galeno, que já no século II depois de Cristo, diziam tratar-se de um distúrbio procedente da bilis negra, a triste herança de Adão. A herança de Adão, que foi a tristeza de Adão, simbolicamente, não é? De ter perdido o paraíso, perdido tudo aquilo que ele tinha e retroceder para um mundo onde ele teria que trabalhar, onde ele tinha que suar, que tinha que lutar para conquistar as coisas. Então, essa melancolia própria dos espíritos saudosos, eu acho que algumas pessoas sentem, eu já algumas situações já senti. Há momentos que, sendo do nada, assim, dá uma saudade de uma coisa que a gente não sabe explicar. Dá uma vontade de voltar para a gente não sabe onde. Eu tinha muito isso na adolescência. E tinha sempre uma hora e uma circunstância onde essa lembrança se tornava sempre frequente. Aí depois eu, estudando a doutrina, aprendi, são as reminiscências, as nossas memórias que estão lá no nosso inconsciente, do espírito que traz, de momentos bons, serenos, agradáveis, vividos, e que nós sentimos faltas nessa vida. Não é? Então, Divaldo continua explicando que a tristeza é um ato de introspecção. É aquele primeiro momento, né? Mas nem sempre é melancolia. Que a melancolia tem raízes mais profundas. E aí, quando ela é demorada, torna-se doentia, torna-se patológica. Então, a tristeza, ela é boa, ela é natural, mas ela tem que passar, hein? A gente não pode mergulhar e ficar. A tristeza é a primeira fase de desencanto. Da frustração, não é? De todo esse sentimento que eu tentei descrever. Ela é um sentimento, ela é sentida dentro do coração. Dói até fisicamente. Mas se a gente conseguir, essa fase passa. E precisamos aprender a superar. Já a melancolia, ainda, de acordo com Divaldo, é uma tristeza profunda, mais duradoura. Aí a pessoa está aprisionada, não sai dali. Não é? E aí já vira uma atitude diante da vida. As pessoas convidam, vamos, fulana, vamos sair, vai ser bom para mim. Não. O comportamento já está bem explícito. Não vou, não acho graça, não quero conhecer ninguém. Não vou tentar outro emprego, porque eu não vou conseguir passar em outra seleção. Não e não. E aí vai tornando-se a melancolia que vai nos levando na direção da depressão. Aí Divaldo explica que só depois, já no século bem mais recente, veio o termo de depressão, que modernamente ele vem descrever o transtorno da melancolia. Hoje já quase ninguém usa o termo melancolia, parece uma coisa tão de antigamente. Todo mundo hoje está com depressão, todo mundo com depressão. Então, é preciso cuidar, porque aí, olha, como o Divaldo explica, ele vira doença. É um estado patológico, já tem reflexos no corpo físico. É por isso que a depressão precisa já ter o apoio do psiquiatra, que vai medicar para que a pessoa consiga sair da insônia constante, não consegue dormir, não consegue ânimo para nada. Então, porque já afetou o corpo físico, já o organismo. Então, a gente tem que cuidar antes de chegar no terceiro estágio, não é? O que é que nos diz a doutrina sobre tudo isso? A doutrina também diz que existem fatores hereditários. Não é só questão do espírito, não é só questão, não é, de psicológica. Não, eu não vou ficar
tem pessoas, como o próprio, isso aqui é transcrito do livro do Divaldo, que ele diz que assevera-se que todo aquele que descende de um depressivo tem 30% de probabilidade de ser depressivo. Mas somente 30, hein? 60, muito mais 90 e 70, na verdade 70. É possível que a pessoa não seja depressiva. Vai depender muito das suas respostas, do seu emocional, não é? E se descende de um casal de depressivos, essa probabilidade sobe para 70. Então, é algo que a medicina hoje já admite. Então, há um fator hereditário. Agora, a gente deve observar por que a hereditariedade. Numa casa de vários, só um vai ter e o outro não. Aí eu acho que a gente vai encontrar explicações na doutrina, não é? Existem os fatores psicossociais, além dos hereditários, que é a questão da sociedade. Por exemplo, a gente vive numa sociedade insegura, onde a gente vai entrando no medo de ser assaltado, no medo de acidente, no medo de uma bala perdida, no medo disso, no medo daquilo. E quando a gente vai entrando nessa, também a gente pode entrar no estado de síndrome de pânico ou de depressão. Não é? Elas são frutos da nossa vida, né, o tempo sem tempo, na vida moderna. É um tempo que ninguém tem tempo para coisa alguma. E aí, não é, ainda de acordo com a doutrina, temos que levar em conta outros fatores. Porque o Espiritismo, como ciência, ele apresenta uma terceira psicogênese, ou seja, uma outra causa psicológica para a tristeza, a depressão, a melancolia, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa, quando a gente comete, né, se distancia das leis divinas, comete atos falhos, na hora nem sente, mas com o tempo, se não nessa vida ainda, em outras, vai começando a bater o remorso. Até que chega o arrependimento. E esse arrependimento, quando se instala, através da dor, do sofrimento, aí sim, ele vai restaurar o desequilíbrio instalado no nosso perispírito pela falha, não é? Então, nessa lei, né, de causa e efeito, encontram-se os fatores predisponentes e os preponderantes. Tipo, o que ocorre com a obsessão. Então, o indivíduo está predisponente, ou ele já está preponderantemente com uma probabilidade de ser obsidiado por vínculos construídos por ele próprio em vidas pretéritas. Então, nesse caso, quando a pessoa cai num estado desse, é preciso que também a gente vá buscar auxílio, não só no psiquiatra, não só, né, no analista, no psicólogo, como no entendimento da doutrina e muitas vezes até no desenvolvimento da sua mediunidade, para que através dela possa resgatar de forma construtiva. Porque toda mediunidade tem um propósito, não é? Então, a gente vai ver, por exemplo, que a melancolia e a depressão, segundo a doutrina, os distúrbios do pânico e outros transtornos igualmente graves encontram-se em germes tão embrionários no espírito, que é devedor. O espírito liberto, que já conseguiu ultrapassar esse estágio, ele não vai estar propenso. Então, talvez por aí a gente consiga entender, numa casa de 5, a hereditariedade vai pegar apenas 1. Porque aquele 1 está fragilizado, está comprometido de alguma forma. E a gente vê que isso é tão real, que uma escritora maravilhosa, conhecida de todos nós, a Ivone Pereira, olha a expressãozinha dela. A gente pode dizer que ela é uma jovem feliz? É uma jovem... Na biografia dela, escrita por um amigo mesmo que com ela conviveu muito tempo, no livro que tem aqui na biblioteca, O Voo de uma Alma, é dito que Ivone, desde pequena, sempre foi uma criança triste, sempre foi melancólica. Ela sabia disso e depois ela vai explicar por quê nas suas obras. Porque ela vinha de um pretérito de muitas e muitas falhas. 3 vezes, 3 encarnações nas quais ela se suicidou.
e até levou outros ao suicídio. Então, ela tinha esse peso na consciência do remorso, da dor. Essa encarnação que ela veio com essa mediunidade maravilhosa foi para resgatar. Tanto é que no caso da Ivone, costuma-se dizer que a mediunidade dela era expiatória, era provacional. Provacional porque possivelmente ela tinha consciência e aceitou vir com essa, não é, com essa prova de aplicar, utilizar todo o seu tempo na existência para ajudar os outros através da sua mediunidade. Enquanto que a mediunidade do Chico Xavier é dita como sendo uma mediunidade missionária. Muito embora ele não tenha tido uma vida de flores, nem de muitas alegrias, mas ele não teve as dores e as provas da Ivone. Entende? Então, quando a gente nos deixa dominar, né, por tais sentimentos de melancolia, agravamos ainda mais a situação. Por isso que a gente tem que compreender, buscar ajuda. Porque aí nos tornamos suscetíveis à influência daqueles irmãozinhos mais sofridos. Eu transcrevi uma frase que a própria Ivone descreve, onde ela diz assim: as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo, devo à prática da doutrina dos espíritos exposta por Allan Kardec e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além. Então, a vida dela não foi feliz. O mundo nada me concedeu, a não ser o ensejo para resgatar antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa doutrina, sirvo-a com amor, consoante as minhas forças, e certa estou da verdade que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inavaliáveis, que não dava para avaliar. Uma declaração própria dela, lidando com essa tristeza. Mas, com certeza, nessa existência, ela deve ter resgatado aquelas, né, todos aqueles débitos. Então, quando a gente se deixa cair, a gente fica vulnerável, suscetível das influências dos irmãos menos evoluídos em atraso, e eles vão, ou por afinidade, sempre por afinidade de faixa vibratória, ou por rancores, raiva, aproveitar daquele momento para nos deixar pior, né? Então, do ponto de vista espírita, todos esses fenômenos são do espírito. Doente é o espírito. Como, aliás, assevera a Organização Mundial de Saúde, que não existem doenças, existem doentes. Então, vejamos, né? Como lidar com a tristeza? O que a gente pode fazer? Primeiro ponto, aceitar. Não vamos nos enganar, vamos entender porque é normal, todos passam por isso. Jesus chorou muito, se entristeceu e ainda deve se entristecer. Então, eu também posso me entristecer. Imagina, eu posso, não é, me entristecer e isso não vai ser o pior. Permitir sentir as dores e viver o luto. É preciso que a gente se dê um tempo. Se enganar, fugir, atitudes de fuga, de dizer, já superei, sem estar sentindo no íntimo, não vai ajudar. É preciso processar, porque a tristeza, ela é como um processo digestivo, só que a digestão não é fisiológica, é orgânica. A gente tem que digerir a dor, a circunstância, para poder ela ir. O terceiro passo é compreender a natureza impermanente da vida no plano físico. Enquanto a gente não entender que tudo aqui é transitório, que não adianta excesso de apego, nem as pessoas, nem os objetos, nem os animais, nem as situações, nós vamos sofrer muito mais do que poderíamos sofrer por causa do apego. É compreender que é duro, é difícil. Para nós espíritas, uma perda de um ente querido não é fácil. Mas o que é que nos consola? É a certeza de que, inevitavelmente, isso iria acontecer. E que vamos nos rever no futuro. A essência ficou, podemos conversar, podemos enviar pensamentos positivos e até nos encontrar em sonhos, né? Agradecer a oportunidade de aprendizado e evolução, procurando ver o lado positivo das coisas. É preciso que a gente veja a dor, a perda, o sofrimento como necessidade de evolução. E que, então, esse é o lado positivo da história. Depois de passar por ela, a gente sempre sai mais forte.
Isso é uma certeza. Quem já passou por dores sabe que quando passa, a gente sai outra pessoa, muito mais resistente. E buscar refúgio na doutrina. A gente tem muitos mecanismos, temos os estudos, as nossas preces diárias, né? A vinda à casa espírita, a fluidoterapia, o trabalho no bem, principalmente. Tudo isso vai nos ajudar e auxiliar a encurtar aquele período de tristeza, de melancolia. Ajudar-se de todas as formas. A gente tem que buscar ajuda. Não curtir sozinho. Ah, porque eu sou forte, eu não vou compartilhar. Não. Vamos chorar, vamos buscar um amigo. Vamos à casa espírita. Vamos conversar com alguém que a gente confia. Vamos desabafar. E quando a gente fala, né, os psicólogos sabem disso, vai liberando. Até nós mesmos vamos compreendendo o que está se passando. E a gente vai terminar com 2 citações da Joana. Quando ela diz assim, os níveis de consciências que nós temos, o 4º nível, quando a gente já está um ser mais sensível, nós já despertamos. O que é despertar? Significa identificar novos recursos ao alcance. Descobrir valores expressivos que estão desperdiçados. E quem está mergulhado na tristeza não vê esses recursos, não vê essas oportunidades. E propor-se significados novos para a vida, antes não percebidos. É aí que a gente vê exemplos de pessoas que, quando perdem um ente muito querido, transforma a dor numa ação fantástica em prol de um grupo, como a irmã do Ayrton Senna, a mãe do Ayrton Senna, e tantas outras pessoas que perderam seus entes, e que, do Cazuza, não é? Aqui a gente tem o exemplo da Apala, que foi criada por uma mãe que passou a dor. Ele não chegou a perder, a filha recuperou-se, mas a lição foi grande, ela criou. Então, é transformar aquele momento de dor em uma oportunidade. E essa realização, ou seja, o despertar, não se dá somente quando tudo parece bem, muito pelo contrário, né? Mas sim quando sucessem as ocorrências que são convencionalmente denominadas de infortúnios. Quando está tudo bem, a gente não desperta, a gente curte. Diante dos fatos, ao invés de revolta e desespero, na serenidade do estar desperto, a gente pergunta, o que me está desejando dizer esse fenômeno perturbador? É perguntar, o que a vida quer me ensinar com isso? Perdi tudo, perdi o emprego, perdi a casa, perdi... O que é que eu preciso aprender com isso? É o primeiro caminho. E, finalmente, Joana nos diz que o sofrimento tem vigência transitória. Essa é a boa notícia para acabar. Por ser efeito do desequilíbrio da energia, que é direcionada agora, né, direcionada para o bem e para o amor, ela deixa de se desarticular. Então, essa energia que antes estava direcionada para as falhas, para a revolta, para o desespero, ela se realinha, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral que a todos no mundo está reservada pelo Pai Criador. Que possamos pensar nisso e assim aprender a lidar melhor. Obrigada, gente.